Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um sábado de estudos evangélicos, em que vamos falar sobre mais um belíssimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente está trazendo o capítulo 11, item 1 e 4. É o capítulo intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E, como de costume, primeiramente vamos fazer a nossa prece, agradecendo aí por mais esse ano que está iniciando e pedindo o amparo da espiritualidade no nosso estudo. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os nossos estudos evangélicos desta tarde. Na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Então, eu vou fazer a leitura do item 1 e 4, que hoje é o nosso tema. Então, o capítulo 11 é o amar o próximo como a si mesmo. E o item 1, o título dele é O Mandamento Maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Então, ela traz aí a parábola dos credores e dos devedores. Então, o item 1 diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E agora o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queiramos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas intuições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, aqui a gente tem os nossos dois itens que foram colocados como tema de hoje. E a gente vai iniciar agora os nossos comentários, que nós preparamos para essa tarde. Então, se a gente observa bem esse item 1 que a gente leu no início do Evangelho, se a gente observa bem esse item, a gente vai ter um fragmento lá falando que os fariseus, eles
sabendo que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se lá para tentar, né, Jesus. E aí a gente, antes de qualquer comentário, né, seria interessante saber, assim, um pouquinho do que é cada um, né? A gente vê aí os fariseus e os saduceus, né? Tipo, quem eram os saduceus? Né? Que segundo os fariseus, Jesus tinha tapado a boca dos saduceus, né? Então, os saduceus, eles eram de uma seita, foi fundada por Sadoc, por volta lá dos 248 a.C., né? E, assim, normalmente eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, ricos, aristocratas, né? Aristocratas, e esses saduceus, eles faziam uma interpretação muito sóbria, assim, da Torá, né? Que eles chamam de Torá, que são os 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento, também conhecido como Pentateuco. Então, eles faziam uma interpretação, assim, muito forte em cima dela, e era o que eles tinham como crença, né, que era aquilo ali que realmente continha as verdades, né, divinas. E só que os saduceus, eles não acreditavam na vida após a morte, né? Eles não acreditavam na ressurreição, não compartilhavam esperanças com relação ao fim do mundo, né? Eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na existência de anjos, né? Sejam eles bons ou maus, né? Mas eles acreditavam em Deus, né? E, sim, por mais que eles não acreditassem e não esperassem nada da morte, né? Eles serviam a Deus com interesse de recompensas temporais, né? Mas para ser vivido na vida ali, não após a morte. E para eles não tinha vida após a morte. Já os fariseus, eles eram rivais, né, assim, dos saduceus, eles tinham uma certa rivalidade. E os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que existia uma recompensa, uma punição individual, de acordo com as condutas. Mas só que eles tinham um relacionamento com Deus que era reduzido a uma lista legalista, né, de regras e rituais que eles seguiam, né? Então ainda não era o que se esperava, mas eles já tinham essas crenças diferentes dos saduceus. Então, voltando ao Evangelho, esses fariseus tentaram Jesus, né? E fizeram esse questionamento aí de qual que seria o maior mandamento da lei, né? E Jesus, assim, sabiamente, ele respondeu, claro, e resumiu tudo em 2 mandamentos, né? Resumiu tudo que tinha em 2 principais, né? O primeiro, né? Que ele coloca lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, colocando que esse era o primeiro, né? E o segundo, que é semelhante a esse, segundo é falado, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente for ver, a gente tem que observar que Jesus ele explicitou que os mandamentos são diferentes, né? Embora eles se pareçam. O primeiro, que é o maior, né? O mais importante é amar a Deus. E o segundo é amar ao próximo. Mas como que
como compreender, né, o pensamento amar a Deus, né, desvinculando do amor ao próximo, né? Como que, se a gente pensar, como que poderia Jesus pedir que amássemos algo, né, que a gente não compreende, que não nos é compreendido, né? Porque para muitos ainda é algo muito, não é palpável, né? Então, assim, mas tem como, né? E uma possível alternativa para essa compreensão, né? Para a gente compreender essa ideia, a gente pode recorrer ao próprio Evangelho, né? Para a gente entender o que seria esse amar a Deus, né? Lá no capítulo 27, intitulado Sede Perfeitos, lá nas instruções dos Espíritos, tem uma mensagem assinada por Lázaro, né, e é intitulada O Dever. E tem um fragmentozinho dessa fala de Lázaro que fala o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, aqui, se a gente perceber, Lázaro, ele estabelece no texto, de uma maneira assim, inequívoca, que o amor a Deus, que é o primeiro, né, da proposta de mandamento de Jesus, como a gente viu, ele se estabelece no cumprimento do dever, né? Então, se a gente está cumprindo com os deveres que foram colocados, a gente está amando a Deus, né? Inclusive, para entender melhor essa questão do dever, a gente pode recorrer lá ao livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel, ele traz para a gente que o dever, ele define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, existem alguns quesitos, né? Alguns princípios que nós, como espíritos, devemos seguir para fazer a nossa evolução espiritual, para fazer o desenvolvimento, né, dessas nossas faculdades, como foi falado por Emmanuel, né? Isso é o dever que a gente tem, de seguir na retidão, de ter esse melhoramento na parte moral, né, da gente se desenvolver espiritualmente. E a partir do momento que a gente cumpre com isso, né, que a gente vai de encontro a esses deveres, nós estamos exercendo o amor a Deus, né? Então, portanto, sim, o amor a Deus, ele se identifica com o culto ao dever, né? É o compromisso que a gente tem, né, com a retidão de caráter, com a atitude responsável no nosso dia a dia, né, e a priorização dos princípios éticos. Então, se a gente segue tudo isso, a gente está exercendo esse amor a Deus também. Já o amor ao próximo, né, ele está ligado da gente fazer todo o bem possível ao outro, né? Da gente ser útil no limite das nossas forças, né? Da gente respeitar os direitos do outro, da gente perdoar quando for preciso, né? Da gente compreender, da gente tolerar, da gente exercer certas virtudes em prol do próximo, né? Então, a gente está exercendo o amor ao próximo. Só que para muitos, esse sentido do amor ao próximo ainda não está claro, né? Muitos ainda pensam que o amor ao próximo é aquele que a gente faz, daquele que está próximo da gente mesmo, né? Do nosso lado ali. E não é, às vezes, bem assim. E aí a gente lembra daquela passagem, né? Que tinha o doutor da lei, que logo
como a gente viu, os doutores das leis eram normalmente fariseus, né? Questionou Jesus do que ele devia fazer para conquistar a vida eterna. Se não me engano, isso está em Lucas. Mas tem essa passagem. E aí, assim, lembrando que, como ele era um doutor da lei, ele fez esse questionamento, mas ele sabia qual que seria a resposta. Né? Mas ele estava fazendo isso para tentar fazer Jesus cair em contradição. E aí ele questiona isso e Jesus, de uma maneira brilhante, muito inteligente, como ele é, né? Devolveu essa pergunta do doutor da lei. Questionou para ele, né? O que estava escrito na lei? Como que ele lia? Como que ele interpretava, né? E fazendo uma analogia com o estudo de hoje, se a gente for pensar, o que fazer para a gente entrar, né, na vida eterna, alcançar a vida eterna, é o mesmo que questionar qual o maior dos mandamentos, porque é a partir dele que a gente vai conquistar essa vida eterna, né? E aí, voltando a essa passagem, o doutor da lei, ele respondeu, né, a Jesus, que ele sabia. E ele respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou para ele, pois falaste a verdade, né? Então faz isso e você viverá. E aí, só que o doutor da lei já vira e questiona para Jesus, né? Mas quem que é o meu próximo? Né? E Jesus veio e trouxe aquela belíssima parábola do bom samaritano que a gente conhece, né? E a gente ainda faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Né? A gente muitas vezes ainda não está claro do que seria o próximo. E aí, para melhor ilustrar essa passagem, né, que nós estamos citando aqui, tem uma lição no livro da Esperança em que Emmanuel ele traz sobre a parábola do bom samaritano, né? E essa lição é intitulada Psicologia da Caridade. E eu trouxe ela aqui para nos amparar aqui nas explicações, né? Então aqui, ó, ele diz, né, que provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, que foi apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê-lo infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram. Coloca-o sobre o cavalo e condu-lo a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o, qual se lhe for um familiar, e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se,
Não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que poderia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoraremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, nada mais do que um exemplo maravilhoso que a gente tem, né, da prática da caridade, da misericórdia e do amor, né? Porque a caridade é um amor. Então, assim, esse exemplo, né, dado por Jesus, né, nos mostra o que seria, quem seria o nosso próximo. Não precisa ser uma pessoa que está ali ao nosso redor, né? Aquela pessoa que cruza o nosso caminho. A gente pode ser qualquer pessoa, né? Não necessariamente aqueles que nós amamos, né? A gente tem muitas dificuldades nesse aspecto, né? De nos doarmos ao próximo, né? A gente fica nessa limitada de que o próximo se limita aos que nós amamos, né? De que nossos familiares e nossos amigos próximos que são nosso próximo, né? E assim, se a gente for ver quais que seriam as nossas maiores dificuldades em relação, assim, no relacionamento que a gente tem com o próximo, agora que a gente sabe, né, assim, já viu o exemplo do que seria o próximo, né? Eu entendo que uma das grandes dificuldades que nós temos nesse relacionamento, muitas vezes, é o mau humor, a grosseria, né, na forma que a gente, às vezes, trata os nossos semelhantes, né? E muitas vezes a gente, aquelas pessoas que a gente não conhece, que vêm nos pedir ajuda, a gente trata de uma maneira meio fria demais e sem paciência e tudo mais, e a gente usa algumas muletas, né, como desculpa, tipo cansaço, tô com a cabeça cheia de problemas e tudo mais, né? E será que não estaria nesse comportamento tão simples, né? Um convite para a gente exercitar com o outro o que gostaríamos que fizessem conosco? Será que se fosse a gente no lugar daquela pessoa e chegasse pedindo ajuda e tal, e a pessoa tratasse de uma maneira rude, a gente iria gostar, né? Tanto que lá no capítulo, aqui nesse capítulo que a gente trouxe hoje, lá no item 4, o Kardec, ele nos diz, né, que a gente tem que ter indulgência e benevolência para com o semelhante, né? E se a gente analisa bem essa observação, a gente vê, né, a gente lembra da necessidade que nós temos, né, de ser mais fraternos uns com os outros, né, de perdoarmos uns aos outros, né? E Kardec chega a dizer que isso é uma regra de comportamento, né? E a gente voltando ao mesmo tempo à questão que eu falei do mau humor, né? Nós lembramos, né? Será que não seria uma regra de comportamento a gente evitar, né, esses obstáculos nas nossas relações, né, que dificultam o nosso entrosamento? Será que não gostamos que as pessoas falem conosco de uma certa maneira? Por que a gente, então, não aplica isso, né, conosco, né? Por que nós não observamos que muitas vezes tratamos os outros com grosseria, sem o amor, sem o carinho, sem indulgência, sem tudo? E o outro fragmentozinho, né, que a gente falou de ser mais fraternos e perdoar uns aos outros, né,
Sobre o perdão, ainda lá no capítulo, nesse capítulo que a gente está estudando, mas no item 3, eu não li ele hoje, né? Mas lá no item 3, ele traz a parábola do credor incompassível, né? Em que o Senhor perdoa a dívida do servo e depois um companheiro desse servo, que esse servo implora pelo perdão da dívida que ele está, falando que ele vai pagar e tal. E o Senhor, ele perdoa. E aí, depois, um companheiro desse servo conta que uma outra pessoa lá, que está devendo ele, não iria pagar. E aí, esse servo vai atrás da pessoa e a pessoa pede perdão e ele não perdoa, né? E aí o Senhor fala dele, que ele perdoou, né, a dívida dele, por que ele não pode perdoar a dívida do outro, né? Resumindo, é mais ou menos assim. E essa parábola, ela foi, porque assim, o Senhor perdoou a dívida, né? Perdoou aquele servo. E o servo não teve a mesma postura para com o outro, quando ele era o que estava sendo lesado, digamos, né? E Jesus, ele contou essa parábola do credor incompassivo, né? Depois de ter respondido para Pedro sobre aquela questão de que a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? E aí ele contou essa parábola para melhor ensinar, né? Fixar o ensinamento na mente, no coração dos homens, né? Para guardar esses ensinamentos. E com muita clareza, né? Jesus demonstrou que nós vamos receber das leis divinas conforme a gente age com o nosso próximo, né? E assim, se a gente for ver, né? Tá bem claro esse ensino que Jesus trouxe, né? Na frase do Pai Nosso, que a gente reza todos os dias, que a gente reza em todos os nossos estudos, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Esse verbo no presente, para lembrar a gente, assim, da necessidade que a gente tem de ser agora, né? É nesse momento, né, que a gente tem que perdoar. Não está no futuro, né, do que eu vou ter que perdoar. Não, é agora que eu tenho que perdoar, né? E a gente precisa tratar os outros da forma que a gente gostaria de ser tratado, né? A gente tem que desenvolver no nosso interior o amor ao próximo, né? O amor ao próximo como a nós mesmos, né? E com isso, se a gente age, voltando lá no início das explicações, né? Se a gente age com relação ao próximo da maneira que a gente gostaria que as pessoas agissem conosco, né? A gente também está desenvolvendo o amor a Deus. E aí está a relação do amor ao Deus e ao próximo, né? Se a gente está conseguindo amar a nós mesmos, amar o próximo como nós mesmos, a gente está exercendo esse amor a Deus. Por quê? Porque a gente está cumprindo com os deveres que nos foram colocados para essa vida, para essa existência, né? Então, essa conduta, ela deve ser iniciada, ela deve ser perseguida de maneira, assim, perseverante, né? Por todos nós, por todos aqueles que têm desejo de melhorar e colaborar, né? Para a evolução do nosso planeta, né? Para a evolução do nosso espírito, né? E aí, se a gente exercita, né? Essas normas, essas lições, né? Conosco mesmos, assim, né? E ao próximo, né? A gente vai encontrar a tão sonhada fraternidade, a paz, a justiça, a concórdia, a benevolência, de maneira mútua, né? De um para com o outro. Porque só assim, só praticando isso e fazendo brotar essas virtudes, né, da fraternidade, a justiça, a paz, né, só isso que vai levar à destruição do egoísmo,
E o egoísmo é aquilo que impede o homem de abrir seu coração, de estender os seus braços, né, para o próximo, é o egoísmo e o orgulho. Então, a gente precisa passar a exercitar essas ações para a gente cumprir com o maior mandamento da lei, né? Como nós vimos. E somente para finalizar a minha participação de hoje, eu trouxe rapidinho uma mensagenzinha curta do livro Alma e Luz, né, de Chico, em que Emmanuel traz uma lição chamada O Maior Mandamento. E aí diz o seguinte: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento. Proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que, se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que, se deveres esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-as sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado, no coração ignorante que te pede um raio de luz, aflito, na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação, ansioso, no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme, inquieto, no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectantes, nas páginas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres da nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil auxilia na construção do reino da terra e quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Então, a gente encerra a nossa participação de hoje, né, trazendo essa belíssima lição que Emmanuel nos oferece nesse livro. Então, gostaria de agradecer, né, por mais essa oportunidade de estudo. Né, desejo um feliz ano novo para todo mundo aí, né, atrasado, mas um feliz ano novo, que seja um ano melhor do que 2020 e mantenhamos firmes, né, acreditando que as coisas vão melhorar e que a gente receba aí bênçãos e possa exercer, né, nosso amor ao próximo, né, e consequentemente o amor a Deus. Muito obrigada a todos. Boa tarde.